contexto histórico da Reforma Protestante. Parte 2. A maioria dos historiadores atribui o raiar da Grande Reforma do século XVI a um único dia de 1517. No dia 31 de outubro desse ano, um monge agostiniano catedrático de teologia na Universidade de Wittenberg, chamado Martinho Lutero, afixou 95 teses, questões para debate, na porta da catedral da cidade onde ensinava. Suas teses insinuavam que a única igreja oficial da cristandade ocidental, a Igreja de Roma, incorria em graves erros. Em questão de meses, toda a Europa lia as teses de Lutero. Graças ao novo invento de Gutenberg, a prensa com tipos móveis, o Papa Leão X as leu e declarou que o monge saxônico certamente devia estar bêbado. Posteriormente chamou Lutero de, entre aspas, javali selvagem na vinha do Senhor e o excomungou. A essa altura, no entanto, o trem da reforma de Lutero já partira da estação e não havia como fazê-lo parar. Pouco depois, as vozes de outras pessoas na liderança se levantaram contra a teologia normativa da cristandade ocidental, e cidade após outra seguiu o exemplo de Wittenberg, banindo a missa e reformando o culto e a teologia. Zurique, Genebra e Estrasburgo aderiram à reforma, assim como muitas cidades e principados alemães importantes. Posteriormente, toda a Escandinávia aderiu ao novo movimento e, alguns anos depois, a Escócia e a Inglaterra também se tornaram protestantes. Um terceiro grande cisma estava acontecendo na cristandade. O primeiro foi a divisão entre o Ocidente e o Oriente em 1054. O segundo foi a luta medieval entre dois e depois três papas, de 1378 a 1417. Agora, o terceiro era a divisão entre as igrejas católica romana e protestante na Europa, que começou por volta de 1520 com a excomunhão de Lutero da Igreja de Roma. Os reformadores protestantes tinham algumas crenças e objetivos em comum. Três princípios protestantes da maior importância são geralmente identificados como os responsáveis por diferenciá-los da Igreja de Roma e de sua teologia oficial: sola gratia et fides, a salvação pela graça mediante a fé somente; sola Scriptura, as escrituras acima de todas as demais autoridades da fé e da prática cristãs; e o sacerdócio de todos os crentes. Cada líder protestante interpretava esses princípios à sua própria maneira, mas todos os compartilhavam e se esforçavam para construir com eles um novo alicerce para o cristianismo. Seu propósito comum era levar a Igreja de Jesus Cristo de volta aos verdadeiros alicerces no Novo Testamento e livrá-la de todos os falsos ensinos e práticas corruptas. Felizmente, não chegaram a um acordo quanto à maneira de fazer isso e, portanto, nunca se chegou à teologia e igreja protestante unificada. No entanto, apesar das diferenças, todos os reformadores protestantes e as igrejas por eles dirigidas sustentavam e proclamavam basicamente as mesmas mensagens. A palavra de Deus está acima de todas as tradições humanas. A salvação acontece pela graça, mediante a fé somente. Todo cristão verdadeiro é sacerdote de Deus e não há necessidade de nenhum outro mediador senão o próprio Jesus Cristo. O movimento protestante provocou a reação da Igreja de Roma e decidiu que precisava fazer duas coisas: livrar-se dos grandes abusos e corrupções que tinham levado alguns príncipes do Sacro Império Romano a apoiar os protestantes e solidificar sua própria teologia, resolvendo e declarando de uma vez por todas qual seria a verdade cristã no tocante às Escrituras e à tradição, à salvação e à Igreja. Com essa finalidade, o Papa convocou um novo concílio para responder ao protestantismo. O Concílio de Trento é considerado por Roma o 19º concílio ecumênico e reuniu-se
em várias ocasiões entre 1545 e 1563. É geralmente considerado o âmago da Contra-Reforma Católica e, embora abolisse muitos abusos e ajudaram a provocar o movimento protestante, também tornou-se dogma muitas crenças extraoficiais e informais da tradição católica romana, contra as quais Lutero e outros protestantes tinham reagido. Em última análise, aprofundou a divisão dentro da cristandade ocidental, e somente na segunda metade do século XX, e esse abismo diminuiu o suficiente para os teólogos católicos e protestantes poderem dialogar e considerar um ao outro cristãos autênticos. Todos os principais teólogos protestantes nas décadas de 1520 até 1540 achavam que, de um modo ou de outro, a Igreja de Roma e a teologia escolástica tinham simplesmente enterrado o Evangelho profundamente sob tradições humanas. De modo geral, não estavam dispostos a declarar que não existiam cristãos dentro da Igreja de Roma, mas concordavam em maior ou menor grau que os líderes e mestres da Igreja tinham se desviado tanto de qualquer coisa que pudesse ser reconhecida como cristianismo apostólico, que uma possível reforma estava fora de cogitação. Era necessário um novo começo, principalmente após o Papa ter começado a excomungar os líderes protestantes à torto e à direito. É extremamente importante reconhecer que os protestantes se interessavam principalmente pela teologia e não apenas pela estrutura e práticas da Igreja Católica medieval. Embora a reforma talvez tenha começado com um protesto de Lutero contra a venda de indulgências pelos camelôs papais, essa e outras disputas concretas no tocante a práticas específicas de Roma eram sintomas da discordância mais profunda a respeito da própria natureza do relacionamento entre Deus e os seres humanos. Lutero e os principais reformadores da Suíça, Zwinglio e Calvino, acreditavam que a Igreja de Roma podia justificar a venda de indulgências, a isenção de passar pelo purgatório, porque não entendia a natureza da justiça de Deus e da pecaminosidade humana. Nível mais profundo, portanto, a disputa dizia respeito à soteriologia e não a práticas corruptas específicas. A reforma protestante revolucionou a cristandade ocidental. Desde 1520, nenhuma igreja conseguiu unificar a sociedade ocidental e, nesse sentido, a cristandade morreu. A síntese medieval da Igreja Única, tendo sua matriz em Roma, cessou de existir. A era do denominacionalismo foi introduzida contra a vontade do próprio Lutero. Ele não tinha a mínima intenção de dividir a cristandade. Sua teologia não defendia a divisão da igreja em facções que lutassem entre si ou se desconsiderassem mutuamente. Nem por isso deixou de acontecer paulatinamente no decurso de décadas e séculos. A cristandade ocidental dividiu-se em grupos dissidentes à medida que o protestantismo adotava formas cada vez mais novas. Na primeira geração, a teologia cristã protestante teve 4 ramificações diferentes. As 4 ainda existem, mas elas também se subdividiram. Essas ramificações são ainda hoje 2 pontos: luterana, ou evangelische em alemão, reformada, entre aspas, os suíços para Lutero, anabatista, considerada a parte principal da reforma radical, e anglicana, que é a Igreja da Inglaterra. Cada qual tinha ênfases próprias, que diferiam das demais, embora todas compartilhassem os 3 princípios protestantes mais importantes. Oportunamente, examinaremos como essas formas da teologia protestante surgiram e quais eram suas características no século XVI. Examinaremos também a reforma da Igreja Católica Romana, a chamada Contra-Reforma, como a reação contra o protestantismo.